queria esse telefone, ele estava lutando por esse telefone. Quando uma pessoa está desesperada por esse telefone, é porque nesse telefone tinha muita coisa. E o Glenn Greenwald, eu publiquei lá no meu Twitter hoje, que o Glenn Greenwald, ele está dizendo que não importa as ameaças do Alexandre de Moraes, que ele vai continuar mostrando, ou seja, ele está sendo ameaçado. Olha isso, o Glenn Greenwald botando explicitamente que está sendo ameaçado pelo Alexandre de Moraes. Ele diz, não importa as ameaças. Porque quando o Alexandre de Moraes, ele vai para cima do testa de ferro lá, é uma ameaça velada, né? Porque, imagina, o cara, ele é dono do telefone, a polícia pega o telefone dele, vazam as mensagens e ele vai ser preso, o cara que, roubaram o telefone dele vai ser preso, quer dizer, não faz o menor sentido. E eu falo para as pessoas, esse testa de ferro é um tremendo um vagabundo que deveria ser preso por outro motivo. Ele deveria ser preso por cúmplice e não por esse motivo, né? O que acontece? Pegam o telefone do cara, botam as mensagens para fora e o cara que tem que ser preso? Por que não investigar o Alexandre de Moraes e saber o que está acontecendo no nosso judiciário, né? Mas não é isso que eles estão fazendo. Então isso aí, cara, é uma coisa muito séria mesmo que nós estamos vendo no nosso Brasil. Por isso que eu achei muito estranho, né, Fábio? Esse cara tá solto ainda, né? Porque um rapaz que falou que ia bater nele com um gato morto, um gato, um cachorro morto. Foi um gato morto que o Daniel falou. O cara tá preso, bicho. Tá preso, já pagaram a multa e o cara não é solto. Lembra que o doutor participou aqui e falou que ele ia estender? Tá estendendo muito. Ainda, já foi pago o resgate, já foi paga a multa. O Daniel Silveira continua preso e talvez com problemas de saúde lá. Eu esqueci até de perguntar pro doutor o dia que ele esteve aqui. Com problemas de saúde dentro da prisão, tá preso. E esse cara aí que supostamente bateu no nenenzinho do ministro, tá solto. É estranho isso, né, Fábio? É estranho você ver isso. A gente não vê o vídeo, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente lembra aquele vídeo que o único vídeo vazado disso aí foi aquele vídeo do Alexandre de Moraes xingando o rapaz. Esse vídeo eu vi. Agora, o resto é aquela coisa. Eu não vi vídeo nenhum, mas foi muito estranho, porque eu falei para as pessoas, eu acho que foi ontem, sobre isso, tipo, o que nós vimos nas mensagens? Nós vimos a mensagem, uma parte da mensagem foi falando assim, seja criativo. Lembra disso? Seja criativo. Então, um dos delegados que estava envolvido nessa investigação, ele chegou ao final e chegou à conclusão de que não havia crime. Sim. Aí o que o Alexandre de Moraes fez? Trocou de delegado. Mas aí você imagina, um delegado faz a investigação toda e não encontrou nada. E está ali por todo o tempo, desde o início do processo até o fim, não encontrou nada. Chega um cara novo e aí ele encontra alguma coisa. Ou seja, é a resposta que vocês queriam. Seja criativo, entendeu? Ele foi criativo. Porque ele foi no Twitter, no WhatsApp do cara, e ele encontrou uma mensagem do cara falando mal do Alexandre de Moraes. Aí ele falou mal do Alexandre de Moraes, quer dizer que lá na Itália, por ele ter falado mal do Alexandre de Moraes, ele pode ter agredido o Alexandre de Moraes. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada que ver. Mas o que eu estou falando você segue o exemplo das coisas que o Alexandre de Moraes vai fazendo e você chega à conclusão que ele sempre trabalha da mesma forma. Seja criativo, seja criativo. Ele é vítima investigador, ele é vítima investigador. Todo o trabalho do Alexandre de Moraes, se você perseguir, se você perceber, ele segue um mesmo parâmetro, é a mesma coisa, todos os trabalhos. Você vê que ele é vítima em todos eles, ele é o juiz em todos eles, ele é o relator em todos eles, e aí as pessoas pedem, né, como ele tem que estar impedido. Por que impedido? Porque ele é vítima, ou porque ele está sendo acusado, mas em todos ele é igual, cara. Então isso aí é muito cabuloso, o que está acontecendo no nosso Brasil através disso. Pois é. O complicado é que uma pessoa que usa figura de linguagem é presa, né? E a outra que supostamente, literalmente, foi para confronto, tá solta, né? Porque depois descobriram que ele já fez campanha por Lula e tudo mais. As coisas se encaixam, né? Acabam se encaixando depois. O Gabriel me corrigiu aqui, deixa eu colocar aqui. É importante essa informação aqui. Robert, apenas uma pequena correção. Quem realizou a perícia não foi um perito criminal. E quem denunciou isso, que foram denunciados à Procuradoria da Polícia Federal. Entendi. Então esse perito aí, ele não é
o que fez as imagens, né, que analisou as imagens, não era um perito criminal. Agora, seria o que fez a primeira avaliação, primeira perícia, ou este de agora, que seria um perito que não é criminal, né? Aí fica a dúvida, Gabriel, se você puder colocar aí. Foi o que fez... Foi o laudo pela defesa, né, Mário? Então, a defesa... Sim. Que pegou um técnico independente que analisou as imagens, tá? Particular, entendi. Foi uma defesa, entendi. porque bom, então, o Estado, imagina que o Estado vai dizer, né? Você imagina, o Estado, o crime é contra o Estado ele entrega um perito do Estado, então você tem que trazer alguém independente. Então foi uma pessoa independente, uma parte independente contratada pela defesa. Né? Então agora o Estado vai ter que dizer que isso aí é mentira. É exatamente o que diz a matéria aqui, então, ó. Tapa na nuca de filho de Moraes, empresário, foi omitido pela Polícia Federal. Então, isso aqui quem está dizendo isso aqui é o perito particular da defesa, certo? Uhum. Aí, ó. Um laudo pericial anexado ao inquérito do STF sobre a confusão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto, revela que a Polícia Federal teria omitido imagens em que o filho do ministro Alexandre Barsi agride o empresário Roberto Mantovani com um tapa na nuca. O advogado Ralph Totman, que representa Mantovani, afirma que as imagens contradizem a versão de Moraes, segundo a qual Mantovani teria agredido Barsi. O laudo foi realizado por peritos independentes, então tá aqui, ó, peritos independentes, e apresentado à defesa no dia 13 de agosto de 2024, mais de um ano após o incidente. No entanto, a defesa ainda não tem permissão para fazer cópias das imagens mantidas sob sigilo por ordem de quem? Dias Toffoli, parceiro, companheiro de Alexandre de Moraes. Sim, Fábio, hein? Se a gente já tivesse acesso a essas imagens, hein? Fato que essas imagens estão por aí. Uma hora, essas imagens vão vazar e talvez eles procurem quem foi que vazou essas imagens para prender, né? Igual estão fazendo com o testa de ferro lá, o talha-ferro. Tá tudo sendo vazado, né? Tudo que tá ali vaza, então um dia, sei lá, essas imagens vazam. Eu acredito que seja alguém que tá vazando essas imagens e aí fica a culpa naqueles que trabalharam junto com ele, tá? A pessoa muito inteligente deve tá soltando essas imagens aí, a culpa tá ficando em quem já esteve do lado do ministro. Vamos esperar os próximos capítulos. Olha só uma análise aqui precisa, né, do Dallagnol, que é outro, né, que eu não confio nem um pouco, porque quando foi para ajudar Bolsonaro, soltou a mão de Bolsonaro e foi, olha só, pro outro deus da direita, que se chamava Sérgio Moro, lembra, Fábio? Uhum. Sérgio Moro era o deus da direita, era a terceira via, né? É igual um aí que tá aparecendo agora. Exato. E esse aí segurou a mão do Sérgio Moro e se lascou, né? Depois pagou pela sua traição aí, perdendo seu cargo. Mas ele faz análises precisas, como ele foi um excelente procurador de justiça do Paraná, que esteve atuando à frente também da Lava Jato, e ele ajudou, de certa forma, a limpar o país. Aí o Lula trouxe todo mundo de volta, mas enfim, vamos ouvi-lo. Um recurso dizendo que essas imagens elas tinham que ser tornadas públicas, porque sem isso sequer seria possível apresentar uma acusação criminal e os investigados também não conseguiriam se defender. E lembrando que são imagens de um ambiente público, de um aeroporto, não tem nada para esconder aqui, não tem intimidade, não tem nada a ser preservado. Tinha que ser público, é claro, a Constituição manda. Mas não, eles esconderam, eles colocaram sigilo, eles não permitiram cópia, não permitiram exposição. Em segundo lugar, isso que a gente está vendo agora explica o que eu vou mostrar para vocês agora. Acompanha na tela aí, isso explica por que quando... Dá uma olhadinha aqui, ó, vou mostrar para você. Isso explica por que quando o perito Willy Neto, que é presidente da Associação dos Peritos Criminais da Polícia Federal, ele divulgou uma nota criticando a análise das imagens feita pelo agente da Polícia Federal, que não era perito e não tinha expertise para analisar as imagens. Aí o perito criticou, questionou, disse, olha, não seguiu o protocolo da Polícia Federal, não fez certo. E o que aconteceu com o perito da Polícia Federal, que questionou aquele laudo usado para acusar os Mantovanes, que criticou aquele relatório do agente da Polícia Federal, dizendo que não tinha seguido o protocolo? O que aconteceu com esse perito que apontou as irregularidades? Foi punido.
foi punido com a abertura de um processo administrativo disciplinar contra ele, perito, que estava fazendo o que era certo, apontando as irregularidades que estavam acontecendo na investigação dos Mantovani. Isso é inacreditável. Isso aqui explica ainda por que o diretor-geral lulista da Polícia Federal, o Andrei Passos, fez chegar aos peritos da Polícia Federal, que criticaram as irregularidades da investigação, que eles estariam ajudando a defesa dos agressores dos Mantovani ao pôr em xeque os métodos da investigação da Polícia Federal. Isso tudo, gente, foi reportado pela Veja. E isso tudo é altamente atípico. Nesse caso, aconteceram coisas surreais. Você vai ver lá no meu vídeo anterior. Não vou ficar repetindo aqui para não ficar maçante. Mas essa matéria aqui que você está vendo também explica isso aí. Está tudo explicado agora, porque o que aparentemente aconteceu e precisa ser melhor investigado foi pura e simplesmente uma fraude processual completa para suprimir imagens de um elemento de prova, imagens de uma prova importante, de uma imagem que mostrariam que os agressores, na verdade, eram as vítimas. E que as tais vítimas, na verdade, eram os agressores, eram os opressores. Gente, o Brasil mesmo não é para amadores, né? É surpreendente tudo isso. É inacreditável. Se isso aqui tudo se confirmar, nós estamos diante de uma das maiores fraudes processuais e judiciais da história do Brasil, chancelada e promovida pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal e pela mídia emporcalhada do Brasil, que propaga as versões dos ministros do Supremo como se fossem verdade absoluta, apenas porque eles são poderosos. Vocês, essa mídia emporcalhada, são garganta de aluguel. Quem aí lembra daquele quadrinho constrangedor, patético do jornal O Globo, mostrando o Roberto Mantovani dando um tapa na cara do filho de Alexandre de Moraes, que o quadrinho colocou como se fosse uma criança, quando Alexandre Barsi é um homem feito, barbudo. Lembram disso? Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem aqui, ó. Olha aí a imagem do quadrinho, ó. O quadrinho mostra aqui, ó, o Mantovani, o Roberto Mantovani, como se ele estivesse dando um tapa no filho do ministro criança, ela... É por isso que eu chamo de nenenzinho, olha lá, ó. Fez uma criança, mano, o cara, 27 anos, é uma criancinha levando um tapa na cara. Mas de repente eles pegaram a imagem certa, Mário. Era o outro careca dando tapa no filho do outro. É verdade. Entendeu? De repente eles pegaram a imagem certa, só que eles confundiram os carecas, trocaram os carecas, entendeu? Porque de acordo com o período independente, o careca, não foi o careca, na verdade, né? Foi o filho que deu um tapa, né? Então o negócio tá confuso mesmo. Quer dizer, teve um tapa, mas não foi dos carecas. Pois é, eles se estapearam lá, né? Parece briga de... Parece um menininho. Quando eu vi esse negócio aí, eu pensei que o filho do Alexandre de Moraes tinha 12 anos de idade, cara. Pois é, eu sabia que era o filho quase dele. 30 anos na cara. Eu vou te falar, viu? Eu não sabia quem era, cara. Eu não sabia quem era. Eu falei, pô, mano, o filho do menino, foi o filhinho, né? E aí você vai ver, é um cara, mano, é um homem. Com óculos voando. E aí o ministro sairia com o filho. Esse quadrinho é melhor mostrado aqui um pouquinho para baixo, olha só. Como aqui se a esposa do Roberto Mantovani tivesse atacado verbalmente o ministro e o filho, um filho aí novo, né? Parece um adolescente, um filho jovem. Aí, em seguida, mostra o Mantovani como se ele estivesse dando um tapa numa criança. Que vergonha, né, cara? E em seguida mostra como se o ministro Alexandre de Moraes tivesse ido embora com o filho e os Mantovani aqui fossem os grandes bandidos. E aí você vê naquele vídeo ele chamando, né? Você é bandido! Você vai ver, não sei o quê. Começa, né? Mas aqui mostra como se ele tivesse ido embora. Que vergonha. Que vergonha. Aí você pode me dizer, Deltan, mas isso aí é uma perícia feita pela defesa. Claro que ele vai fazer o laudo de acordo com o interesse da defesa. Gente, não é bem assim por dois motivos que eu vou te mostrar. Primeiro, porque essa perícia foi feita pelo professor Ricardo Molina, que é um perito respeitadíssimo no Brasil, com uma atuação muito reconhecida em grandes casos criminais, como o caso do assassinato do PC Farias e o massacre do Eldorado dos Carajás. Mesmo que, ainda assim, você não confie no perito da defesa, tudo bem, você não precisa acreditar nele. Mas você precisa saber que quem disse primeiro que foi o filho do Alexandre de Moraes, que foi quem agrediu o Roberto Mantovani, foi a polícia italiana, que não tem nenhum interesse nesse caso, que é absolutamente imparcial. Deltan, a polícia italiana já tinha dito isso? Sim, gente, é isso mesmo, tá lá no inquérito, a conclusão da polícia italiana, muito semelhante à do perito da defesa, dizendo que Alexandre Barsi, que é o filho do Moraes,
agrediu primeiro o Mantovani com um tapa na nuca. Dá uma olhadinha aqui no trecho para não ficar dúvida nenhuma. A gente já leu o trecho, então, aqui, só para mostrar essa parte aí, muito precisa a análise do Dallagnol, né, Fábio? E que mostra realmente que a Globo Lixo trabalhou aí também nisso tudo. Eu acho que todo mundo, se a casa cair, eu acho que até a Globo deveria entrar também nesse processo aí. Eu não sei, eu não sou advogado, mas se eles fizeram esse desenho aí, foi para induzir a opinião pública de que era um garotinho que foi agredido por um senhor de idade, e aí a gente descobre que as coisas estão sendo trocadas, né? Claro, não é o Mário Robert nem o Fábio que está falando, tá? Viu, Xandão? São as reportagens que estão saindo, a gente tá fazendo análise aqui. Tem que explicar, né, Fábio? Porque vai saber, né, meu amigo? Vai saber. A gente traz a reportagem aqui, depois a gente é acusado de alguma coisa. Não. São as reportagens que estão saindo, viu, Xandão? Com todo respeito, né? Como diz aí o Ciro Gomes, com todo respeito. Com todo respeito. Olha só, Fabião, também no portal naçãonews.com.br saiu aí essa matéria, ó. Alexandre de Moraes insiste na anomalia. Quem afirma isso é a Folha de Papel Higiênico de São Paulo. A mesma que fomentava poder absoluto ao STF, a mesma que sempre fomentava a volta de Lula ao poder, agora é a mesma que está dizendo que o Alexandre de Moraes está insistindo numa anomalia, né? Ou seja, em processos montados, né? Uma anomalia nos processos. Vamos lá. Em um editorial publicado terça-feira, dia 27, a Folha de São Paulo argumenta que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deveria encerrar os inquéritos controversos abertos nos últimos 5 anos, como o das fake news e das chamadas milícias digitais, em vez de iniciar uma nova investigação. O jornal faz referência à recente investigação iniciada de ofício por Moraes, que busca apurar vazamentos de mensagens divulgadas pela própria Folha. As mensagens mostram juízes auxiliares de Moraes do STF no Tribunal Superior Eleitoral emitindo ordens para a produção de provas contra determinadas pessoas, supostamente a mando do ministro. A Folha destaca que havia, no mínimo, uma falta de formalidade ao lidar com os alvos da investigação que seriam posteriormente sancionados por Moraes com medidas rigorosas. E bota rigorosas nisso, né, Fábio? O editorial também aponta que, embora já tenha passado mais de 1 ano e meio desde as eleições de 2022 e a saída do presidente que desafiava as instituições, para Moraes e seus colegas do STF, parece que o período anterior ainda vigora, servindo como pretexto para a manutenção de um poder anômalo concentrado no magistrado e na corte. O jornal sugere que essas ações passadas por Moraes e do STF contra o ex-presidente Bolsonaro podem estar sendo justificadas de maneira arbitrária. Então, Fábio, acreditava-se que após as eleições de 2022, toda a perseguição de Moraes iria findar, né? Iria ter fim e que nós iríamos voltar a viver uma liberdade, né? Mas não foi isso que aconteceu também com a saída do Xandão do TSE, da presidência do TSE. Parece que as coisas também não mudaram, né? Ele deixou lá uma pupila, a vampira, né, Fábio? Cara, mas era um absurdo, né? As pessoas viram o que estava acontecendo e eles falaram, vamos rasgar a Constituição só até semana que vem. E é um absurdo, cara, um absurdo, né? Você não pode aceitar rasgarem a Constituição com aquela narrativa de que vamos rasgar a Constituição para salvar a Constituição, né? A gente vai ir contra a democracia para salvar a democracia. Então é um absurdo, nenhuma ditadura diz ser ditadores. Então isso aí, a Folha, a grande mídia, eu sempre falo para as pessoas que foram o esteroide para o Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes hoje ele se sente grande, se sente um deus, foi porque a grande mídia deu essa força para ele, porque a mídia tem o poder, ou deveria ter esse poder, para criticar os poderosos, né? A mídia, ela deveria ser a voz do povo, ela deveria estar com a população e serem críticos aos poderosos.
Hoje, a mídia, mais uma vez, a gente vê no Brasil, o Robin Hood é reverso. A mídia hoje, ela dá porrada no povo e ela ajuda o governo, ajuda o Estado. Ou seja, a mídia está como Estado contra o povo. Então, é uma coisa, assim, absurda de, mais uma vez, a gente observar que o poste está mijando no cachorro no Brasil. A mídia é com o Estado, é com os poderosos e pisa no povo. É uma coisa assim. E é por causa disso que hoje eles estão sentindo, né? O Alexandre de Moraes não quer que a gente fale dele, mas como é que pode isso? Aí você vê a grande mídia, até mesmo a Globo, falando que o Alexandre de Moraes não pode ser o dono da verdade, o Alexandre de Moraes não pode estar acima da Constituição. Ué, hoje vocês estão percebendo isso? A gente já vê isso há 5 anos, né? Todo mundo aqui já vê isso, por isso que a gente tem que ir no dia 7. Dia 7 temos que estar nas ruas para mostrar que nós fazemos essa pressão. Então é importante que todo o povo vá à rua no dia 7, é importante que a gente assine o impeachment do Alexandre de Moraes, é importante que a gente pressione os nossos deputados. Dia 7 vou estar na Paulista, tá bom? Dia 7 vou estar lá na Paulista, eu quero saber vocês aí do chat, quem vai estar na Paulista? Talvez a gente se encontre lá, coloca aí nos comentários aí, quem vai estar na Paulista no dia 7 de setembro. Vou estar lá lutando pela nossa democracia, tá? Junto com milhões de brasileiros que eu acredito. Deixa eu só agradecer o pessoal do Pix aqui, Fabião. O Eldo Ilvo, a Neuza Maria, a Terezinha de Jesus, Felipe Soares, quem mais? Maria Dulce de Paula, Elizabeth dos Santos, que fizeram um Pix. Aí na chave Pix, ó, pixmariorobert@gmail.com. Você pode ajudar a chegar na meta de R$300 aqui no dia de hoje, tá? Para a gente comprar equipamentos melhores, para melhorar a iluminação para vocês, enfim, melhorar a qualidade da transmissão também para vocês é muito importante, para vocês ajudarem o canal a se manter, tá? Então, pixmariorobert@gmail.com. Então, a Folha, né, o sistema está batendo em Moraes, né? E nós temos também esta matéria, Fábio. Deputados querem ouvir perito e juízes de Moraes. Então, parece-me que os deputados aí começaram a convocação, né, para ouvir os juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Os deputados Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis apresentaram requerimentos na última sexta-feira, dia 26, para convidar os auxiliares do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e no TSE, envolvidos em conversas que expuseram a atuação do ministro em relação a jornalistas conservadores e políticos ligados ao ex-presidente Bolsonaro. O requerimento de Bia Kicis solicita que o perito Eduardo Taliaferro compareça à Comissão de Constituição e Justiça para prestar esclarecimentos. Em sua justificativa, a deputada menciona as mensagens divulgadas pela Folha. Abre aspas. A troca de mensagens sugere possíveis adulterações de documentos, prática de pesca probatória, abuso de autoridade e possíveis fraudes de provas. O alvo dessas ações sofreram bloqueio nas redes sociais, apreensão de passaportes, intimidações para depoimento à PF, entre outras medidas. Todos os pedidos para investigação e produção de relatórios eram feitos via WhatsApp, sem registros formais, resume a deputada. Então, os deputados estão trabalhando em prol do povo. Algumas pessoas acham que os deputados não estão fazendo absolutamente nada e eles estão trabalhando duro. Porque, às vezes, o braço de ferro, né, pesa mais para o lado dos maus. Só que os bons não estão se omitindo, né, Fábio? Os deputados brasileiros estão trabalhando. Nós temos bons deputados, né? Nós temos, infelizmente, são poucos, mas esses poucos são muito melhores do que nós tínhamos antes. E eles têm trabalhado, o Gustavo Gaia tem fazendo um excelente trabalho, o Bia Kicis, o Nicolas, e estão lutando. Vai ser muito interessante trazer, né, levar o testa de ferro lá para fazer essas perguntas, né, o que aconteceu, levar o juizinho lá para fazer o que aconteceu. A gente precisa ouvir. Então, acho que eles assistem os nossos canais e eles estão ouvindo o que a gente está falando, e o povo quer isso, o povo quer que haja a presença dessas pessoas. Claramente que o Alexandre de Moraes vai tentar fazer de tudo para que eles não compareçam, né? Mas talvez o testa de ferro venha a comparecer, porque ele já, como está todo ferrado mesmo,
Então ele não tem mais o que perder, porque provavelmente ele vai ser preso, né? Provavelmente ele vai ser preso, porque qualquer pessoa que se levanta contra Alexandre de Moraes é preso, né? Ele não precisa usar a lei, ele é a lei, né? Ele usa a Constituição alexandrina para prender essas pessoas. Então acho que é muito bom que isso aí vai acontecer, a gente vai ter que transmitir esse negócio aí. Exatamente, Fabião. Deixa eu agradecer então aqui o superchat que chegou da Edmeia Souza. Muito obrigado, querida, pela contribuição. E ela diz assim, ó, Bolsonaro vem trabalhando arduamente pelo Brasil inteiro, aliviando a base política para 2026. Alinhavando a base política para 2026. E eis que os apoiadores estão descartando a indicação dele. É uma estupidez, na minha opinião. Você vê que a Edmeia é uma pessoa sensata, né, Fábio? Pessoa sensata. Mas o problema, dona Edneia, é que as pessoas estão sendo enganadas pelo farsal, entendeu? Ele enganou. Ele está levando os bolsonaristas para o lado dele, porque as pessoas elas acham que ele é bolsonarista. Ô, Fábio, o cara faz uma pessoa pagar 5 mil reais para almoçar com ele, Fábio. Exato. É um a poder pessoa de tem que pagar persuasão. 5 mil reais para comer feijão, arroz e carne com ele, só por estar na presença dele. Exatamente. O cara tem um poder da persuasão, né? Então ele consegue fazer isso. O Lula também tem esse poder, né? De dizer que todo mundo vai comer picanha. Então o que acontece? As pessoas estão sendo enganadas, dona Edna. Eles estão pensando que eles estão fazendo a coisa certa. São pessoas boas, são pessoas que têm bom coração, mas como ele tem milhares e milhares de pessoas que estão entrando em todos os grupos de WhatsApp, os grupos de Telegram, grupos de vídeos no YouTube, e dizendo, eu sou bolsonarista, estou com farsal, então isso aí é um projeto de manipulação, né? Esse negócio que ele paga para as pessoas terem o mascote, que tem o mascote, isso aí, pessoal, se vocês não sabem, isso aí, como eu falei para vocês, nos Estados Unidos, tá? Essa competição de cortes, que você cria um grupo, e quem fizer os cortes tiver o melhor resultado, você dá dinheiro para eles. Isso foi criado aqui nos Estados Unidos e bombou. E o Marçal pegou essa ideia e ele está usando agora, de acordo com algumas notícias, a gente não sabe se é verdade, ele está usando também na política, né? E aí o rapazinho até mostrou, né, o recibo ali de quanto dinheiro que ele ganhou, a gente não sabe com verdade aquilo ali. Mas as pessoas são boas, as pessoas não são estúpidas, estão sendo enganadas. E aí o nosso papel de abrir... A pessoa fala assim, mas a gente vota em quem a gente quiser. Claro que você vota em quem a gente quiser. O papel do Mário, o meu papel, não é falar para você votar A, B ou C. O nosso papel é mostrar quem eles são, e aí você vota em quem você quiser. Mas você tem que votar sabendo em quem você está votando. Eu, por exemplo, não votaria em nenhum deles. Eu não votaria nunca no Boulos, nunca votaria no Marçal, nunca votaria no Nunes, nunca votaria no Datena e nunca votaria na Tabata. A única pessoa ali que eu poderia votar é Marina Helena. E mesmo assim, com muito pé atrás, porque ela também foi uma daquelas pessoas que atacaram o Bolsonaro. Né? Ela fomentou o impeachment do Bolsonaro. Isso, exatamente. E eu explico a ineligibilidade, eu acho. Subiu no palanque com Kataguiri, esse nojo todo. E eu explico para as pessoas que é o seguinte, pessoal, criticar o Bolsonaro é válido, tá? Toda crítica é válida. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas que criticam o Bolsonaro. Então, todo presidente político tem que ser criticado. O problema é quando uma pessoa fala assim, Bolsonaro e Lula são as mesmas pessoas. Então, já não é crítica, isso é uma desonestidade intelectual. Ele está mentindo para você, ele está tendo um mau caratismo, porque isso aí não é isso, né? O próprio Farsal, ele falou ontem na entrevista que isso aqui é só política. Se eu ganhar, eu não vou para cima do Lula, vou fazer as pazes com Lula. Ou seja, o que eu falei ontem, ele vai fazer já disse que vai fazer. Essa promessa eu acredito. Então, se ele ganhar... Cara, é inacreditável. Tudo é uma farsa. Essa gritaria, essa briga contra Boulos, tudo isso é um teatro das tesouras. Quando ele ganhar, se ele ganhar, ele vai se reunir com todas essas pessoas e explicar para ele, Lula, ó, brother, a gente tá só, aquilo ali foi só política, a gente brigou, agora eu sou prefeito de São Paulo, nós somos brothers, somos amigos. E ele vai tentar juntar isso tudo. Isso, Mário, é uma visão imatura da pessoa que não entende a política. Entendeu? Ele acha que ele vai conseguir juntar o que é de mais escroto no ser humano e ele acha que isso vai funcionar. É tipo, eu vou botar minha cabeça na boca do leão e acreditar que o leão não vai morder minha cabeça. Então, é isso que ele pretende fazer. E as pessoas verão isso. Eles verão isso. Verão. O tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar
tudo, né? O Danilo também enviou aqui, muito obrigado pela contribuição, Danilo Tibério, e colocou assim, o hacker abriu o bico, disse que foi Kassab. Sobre o caso do Adélio Bispo, né, a gente vai trazer mais informações, com certeza a verdade vai aparecer. Algumas pessoas, alguns jornais estão fomentando que seria realmente o Kassab, mas isso precisa ser apurado, tá? A gente não pode bater o martelo, tá? Isso tem que ser investigado e a gente traz informações nas próximas lives para vocês. Mas obrigado pela informação, viu, Danilão? Também quero agradecer a Maria Dulce de Paula, Elizabeth Santos, a Marinalva, que fez aí uma doação Pix. As mulheres estão ganhando mais uma vez aí dos homens, os homens aí que puderem tirar o escorpião do bolso, faz uma doação aqui, pixmariorobert@gmail.com, tá bom? Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, muito obrigado pela contribuição também no like, vocês que contribuíram compartilhando com 22 contatos, ou nos grupos de WhatsApp, vocês também ajudam o canal a se manter no ar, tá bom? Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam. Fabião, 3 horas da tarde, o que você vai falar no seu canal? Vamos falar de Brasil, Estados Unidos e o mundo, né? Muita coisa acontecendo, a gente vai quebrar o pau hoje lá, então se você tiver de bobeira às 15 horas, venha conosco para a gente bater um papo lá. Canal Fábio Tom no YouTube, tá bom? Então às 3 tem um encontro marcado lá com o Fabião, fazendo sempre análises precisas, tá bom? Deus abençoe você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Eu vou deixar o link da petição para você assinar aí agora. Vai lá e assina a petição a favor, né, do impeachment de Alexandre de Moraes. Está aí no chat para vocês irem assinar. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.